Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando Mais Longe de hoje aqui na RDC TV e nos canais 24 e 524 da Claro Net TV para falar de Geronto Arquitetura, moradia segura e aí um monte de coisa legal. Bom, queria começar dando bom dia para o Tiago que está aqui comigo. Agora sim, bom dia. Então seja muito bem-vindo aqui no Mais Longe. Obrigada. E eu queria já começando te perguntar o que é Geronto Arquitetura, que gerou aí muita curiosidade para muita gente que nunca nem ouviu esse termo. Esse termo ele surgiu em 2007, quando eu estava no final do meu curso de arquitetura na URGS e tentamos viabilizar um trabalho mais focado na questão da acessibilidade e de uma casa projetada para o idoso. E depois de procurar muito, se descobriu que não existia nada dentro da arquitetura, no início dos anos 2000, que focasse nessa área. Então, com a ajuda de alguns geriatras, lá da PUC, do Instituto de Geriatria, né, foi aberto o curso de mestrado e doutorado como multidisciplinar. E com isso abriu uma brecha para engenheiros, arquitetos se especializarem um pouco mais nessa área do idoso, né? Que quando tu projeta na arquitetura, tu basicamente estuda o ser humano ideal e ele não necessariamente atende todas as demandas do idoso e de outras pessoas com redução de mobilidade. E aí surgiu a Geronto Arquitetura dentro do Instituto de Geriatria da PUC. Olha só, então somos, né, pioneiros aqui no Sul. E isso é muito interessante poder pensar nisso, com né? certeza. E aí vamos dizer que eu e Samantinha também somos aí filhos da gerontologia biomédica, né? Eu tenho meu doutorado lá na gerontologia biomédica, Samanta com mestrado também lá na Geronto. Tiago vai se mexer para fazer alguma coisa por lá, né, Tiago? Ou não? Exatamente. Eu tô sempre bem representado aqui com o suporte de vocês. Qualquer coisinha eu peço socorro. E a saída é pela tangente, né? A saída é pela tangente. Mas, ô Fabiane, eu tenho uma perguntinha para te fazer, Fabiane. Diga. O que é essa tal de moradia segura e quais são os primeiros passos assim que a gente tem que dar para começar a pensar em moradia segura? Tiago, quando a gente fala em moradia segura, é moradia para todo mundo, né? A gente esquece essa foco inicial de idoso ou de terceira idade ou longevidade. Moradia segura é para todo mundo e é para quem tem criança, é para quem tem dificuldade de mobilidade. Então, ela abrange um pouco mais e é isso que é importante, né? A moradia segura é o que faz a diferença entre tu ter ou não ter autonomia dentro da tua casa. E isso faz toda a diferença na tua vida. Tu necessitar de ajuda para fazer qualquer tipo de serviço ou não. Essa é a moradia, o conceito da moradia segura é esse, né? Tu ter autonomia, independência dentro do ambiente que tu passa a maior parte do tempo. E aí a gente vai começar também a conversar um pouco, Fabiane, e aí também conversando com a Samanta, porque o que a gente percebe, né? O tanto de gente agora, nesse período de isolamento, que está ficando em casa e resolve também fazer aí reformas para tentar transformar sua moradia mais segura, mas resolve fazer isso no olho. E aí, Samanta, a gente também andou passeando por esse Brasil antes de pandemia e conheceu umas coisinhas bem diferentes, né? Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. O ano passado, eu e a Michele e eu fomos para um congresso
de envelhecimento humano lá em Campina Grande. E nós tivemos a honra de conhecer a Cidade Madura, que ela foi projetada pensando na moradia do idoso, né? E lá nós encontramos, assim, diversas acessibilidades, né? Então, rampa, acessórios de banheiro, até mesmo as atividades de recreação deles, também todas da parte arquitetada para eles, né? Então, eu queria saber de ti quais são os itens assim, de segurança essenciais na casa. Os itens, não só os essenciais, mas a gente tem que cuidar muito as barreiras arquitetônicas que a gente tem dentro de casa, que são um perigo. E quando eu entro numa casa para dar uma consultoria e já encontro de cara um pet, que é o que mais acontece hoje em dia, é o presente mais corriqueiro para um idoso hoje é o pet. E se sabe de todos os benefícios dele, né? Essa questão da convivência, mas eu enxergo com um olhar diferente. O pet, para mim, e quanto menor ele for, o cachorrinho principalmente, ele é uma barreira arquitetônica perigosíssima. Assim como mesinhas baixas, assim como tapetes, cortinas. Aquilo que eu chego na casa e as pessoas já ficam me olhando de cara feia porque eu quero tirar. Então, a questão de colocar barras em banheiro, ela tem um pouco mais além disso do que somente colocar barras. A gente tem que tirar as barreiras arquitetônicas, evitar queda, né? Que tem, a gente que trabalha com envelhecimento sabe o quão grave é, né, uma queda nessa idade. Então, assim, a gente já chega tirando tapetes, colocando barras, as cortinas muito longas, pedindo para colocar cabides e ganchos para nada ficar caído sobre poltronas. Tudo isso em função, basicamente, de que com o aumento da idade, a gente reduz o nosso cone visual. Então, tudo que está acima de 1,60 m, abaixo de 1 metro, a gente tem bastante dificuldade de enxergar. Por isso as mesinhas de centro, os pets, né? Tudo que tem baixas alturas ou muito altas, o idoso tem bastante dificuldade de se proteger desses obstáculos. Isso é muito interessante, né, Fabiane? Porque a gente sempre fala... Aquele famoso tapetinho do lado da cama, né? E a gente tem que cuidar muito, né, Samanta, tu que lida muito com essa área também. Tu não pode chegar de maneira muito abrupta na casa de um idoso, que ele morou por 60 anos e sair tirando tudo, né? É uma ruptura muito grande. Então, tudo isso tem que ser muito paulatinamente, né, para ser inserido tudo isso com muito cuidado, com muito tato, né? Exatamente isso que eu ia perguntar, a gente precisa ir quebrando as resistências, né? Um passinho de cada vez. Porque às vezes é um pouco assustador, né? Igual a Fabiane comentou, tu tá morando há 30 anos, 40 anos em uma casa e de repente chega uma pessoa, chega uma arquiteta e quer revolucionar a tua casa. Isso, olha, deve ter pessoas que te olham já meio atravessado, né, Fabiane? Eu família vou te dizer que 80% me olha atravessado. A família quer, os filhos querem, mas sim, o e idoso a família não. quer para ontem. Sim, e aí assim, eu tenho o arquiteto, tenho o terapeuta ocupacional, tenho o fisioterapeuta, e às vezes assim, é muito cacique para pouco índio, querendo fazer alterações para ontem, entendendo a questão da segurança, mas muitas vezes desconsiderando a autonomia e a própria questão assim, da vivência da pessoa, né? Do sentimento da pessoa naquele ambiente. Então, a importância de conversar e de entender quem é aquele sujeito que mora naquele local. E, Michele, de uma hora para outra, tu não pode descaracterizar uma vida que tem ali dentro. Isso é verdade. Então, tu tem que ter, certamente, eu conheço bastante o trabalho da Fabiane, então, ela faz
um levantamento de campo antes, tem toda uma consultoria, porque realmente isso tem histórias ali dentro, tem raízes ali dentro, então tu não pode chegar de uma hora para outra e olha, nós vamos botar tudo abaixo e chama o carreto e tira e vamos colocar coisas novas. Não pode funcionar assim. Né? E até porque, né, Thiago, tu sabe que a gente trabalha junto, geralmente nos chamam após uma primeira queda. Então, o idoso ele já está abalado por essa primeira queda, aí o fisioterapeuta já está atendendo, o terapeuta ocupacional já está atendendo e chego eu de paraquedas, mudando a casa inteira. Então, por isso que não adianta ter muita afobação, tem que ser tudo um processo lento, às vezes ele é mais demorado, mas a gente tem que conquistar esse futuro cliente antes de fazer as inserções. E a gente tem que pensar também, né, Fabiane, nas realidades diferentes do país. A gente está falando de uma realidade, às vezes, aqui do Sul, em que a gente tem profissionais disponíveis, com qualificações diferentes, mas isso pode ser uma realidade, de repente, aqui da região metropolitana de Porto Alegre, região metropolitana, daqui a pouco para o interior do Rio Grande do Sul, talvez não haja disponibilidade desses profissionais com essa qualificação, e aí também a gente tem que pensar que tipo de profissionais a gente pode ter para o interior do estado, ou, de repente, para outras regiões do país. A gente até poderia pensar quais são as alternativas. Eu tenho uma dica. Qual? Fazer uns clones da Fabiane. Também. Pelo que eu saiba, ela é a única geronto-arquiteta aqui do estado, sabia? Então, isso a gente vai ter que conversar sobre isso. Pode fazer clones mais magros, a gente pode dar uma mexida. Ou atendimento online, mas sobre isso a gente vai ter que começar encerrando esse bloco, né, e para conversar no próximo. E, inclusive, aqui eu só queria dar uma olhada em quem está com a gente aqui nas redes sociais, né, porque a gente, né, é muito legal poder interagir. Então, entrou mais gente aqui ali. A Ferla, a Lúcia, a Marilice Carrera tá com a gente, a Ilanês, bom dia. As divas aqui da maturidade, que tem uma coisa muito legal que elas estão fazendo aí, que é um concurso aí de caipiras, que de repente o Mais Longe aí vai se envolver nesse negócio aí, ó, das divas caipiras, isso é muito bacana. A Kátia Paim, bom dia. Então, gente, continuem conosco. A gente vai continuar falando aí de moradia segura, de como melhorar a acessibilidade de casa aí com a Fabiane. Então, não sai daí que a gente já volta no próximo bloco. Mais Longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos e agora para falar aí de um aspecto da questão da acessibilidade que são os residenciais geriátricos. E para falar um pouco dessa questão de espaços que também são profissionais, a gente tem a palavra do especialista. Então vamos ouvir quem tem para nos falar sobre isso? Chama aí a palavra do especialista. Tudo bom? Muito prazer, meu nome é Fernanda Pierre, sou arquiteta, trabalho há mais de 15 anos criando e realizando espaços para a área da saúde. Trabalho há muitos anos com projetos de hospitais, clínicas e consultórios por todo o estado. Sou parceira dos meninos na geriatria há muitos anos, sempre tentando combinar ao atendimento das normas da vigilância sanitária com a arquitetura de interiores, onde a gente tem sempre que ter esse cuidado de ter a funcionalidade exigida e específica para os ambientes da saúde, com a beleza, o conforto e se sentir agradável dentro de um ambiente, cuidando das cores, a textura, a comunicação visual, para que sejam sempre ambientes confortáveis, tanto para o seu paciente quanto para as famílias, né? Onde a gente tem sempre esse cuidado nas áreas internas do dimensionamento dos acessos, para ter o transporte dos pacientes acamados, cadeirantes ou que precisem de algum atendimento especial. Sou proprietária da construtora Pierre Arquitetura, convido vocês a vir visitar todas as nossas páginas de redes sociais, nosso site,
vir aqui no escritório para a gente conversar, bater um papo e realizar o seu sonho, tirar o seu projeto do papel. Me deixa aqui o nosso agradecimento, me despeço de todos e muito obrigada. Fernanda, muito obrigada aí pelas dicas, né? Então, de fato, construir um ambiente mais profissional requer aí um olhar mais atento para as normas. E aí, deixa eu comentar claro, uma questãozinha rápida, porque a Fê é uma grande parceira aí minha, do meu sócio nos residenciais também. A Fabiane é uma parceiraça no Clube 60, junto aos hotéis e condomínios. A gente recebe muitas ligações diariamente de pessoas, eu tenho uma casa, quero hospedar idosos. Eu tenho uma casa, como se fosse simplesmente tu ter o espaço e colocar idosos ali a morar. Só que vai muito além disso. Então a Fabiane vai certamente comentar um pouquinho, vai muito além de tu ter uma casa grande, de tu ter um espaço bem localizado, vai muito além. Tem normas muito rígidas para que tu precise seguir, questão de rampas, questão de tamanho de grade, questão de metragem. Então é muitas coisas envolvidas que não basta apenas ter a casa. Então tem uma construção em torno aí que fazer uma gambiarra. Olha ali, tem uma placa surgindo. Deixei. Por favor. Quietinho. Fale, Samantha. Só assim, né? Eu tô em casa. Fale, Samantha. Mas assim, eu queria falar do vídeo, né, da Fernanda, que ela tocou na questão da acessibilidade, né, nos locais, nos residenciais geriátricos, né, nas GLPI. Então, eu queria saber de ti, Fabiane, quais são os itens que devem ser observados, né, quando uma família vai buscar um residencial, né, para o idoso morar, o que ele tem que ficar atento nesse residencial? Bom, Samantha, adorei. Pode falar mais. A questão de achar um local ideal passa por muitas etapas e é bastante complexo. É bem como o Thiago mesmo falou. Quando as pessoas pegam um espaço para transformá-lo num ambiente que é para atender idosos, ele simplesmente não precisa somente obedecer os termos técnicos, as regras técnicas e a legislação, né? A gente passa por questão de insolação, importantíssima, né? Acessibilidade total. E aí, acessibilidade, a gente não está falando só de usuários de cadeiras de roda. A gente está falando do idoso que tem uma mobilidade reduzida em função da idade, mas ele não tem nenhuma anomalia, alguma doença associada à idade, né? Então, ele simplesmente só reduziu um pouco a sua mobilidade. Como a gente, aos 40, reduziu outros fatores e assim vai, né? Então, a questão de local ideal passa por muitos itens. E esses itens são não ter obstáculos, que a gente falou, né? Muita insolação, barras, muitas barras, não ter mesinhas com canto pontiagudo, eliminar todos os tampos de vidro de mesas de jantar, os mesmos cuidados, muito parecidos, inclusive, com escolas para crianças. Tudo que é risco para uma criança é risco para um idoso. Pisos escorregadios, né? Então, assim, aqui a gente tem pelo menos 180 itens que a gente avalia para dar um parecer ou para fazer uma adaptação num local que já é existente ou na construção de um ambiente novo. 80 itens, hein? Que interessante. E agora até Samantha, eu vou ser rápido agora, tá? Não vou falar muito, ok? Já perguntei o que eu queria. Tá, mas Fabiane, eu tenho uma outra dúvida. Eu tô beirando ali os 40 anos, tá? Oi? 39, mas já com um corpinho de 60, tá? 70, 80, 90 ali, eu tô, olha,
Tem muito sênior aí que me dá um baile. Mas quando a gente começa a planejar assim, uma casa nova, investir em um novo imóvel, a gente nunca pensa que vai envelhecer. E normalmente, às vezes, tu entra num financiamento ali de 30, 35 anos, quando tu está com 40, 45 anos. Tem algum tipo de planejamento ou alguma visão que a gente possa ter para já saber, opa, eu vou envelhecer e eu vou estar com 70 anos nessa casa, eu vou estar com 60 anos nessa casa e as limitações são diferentes. Como eu posso enxergar isso? Esse público, e é o público que mais eu atendo no meu escritório hoje, que é o casal na faixa dos 40 anos, que já adquiriu um certo patrimônio e vai construir a sua primeira casa na faixa dos 40. E, obviamente, que quem faz uma casa não é para ficar pouco tempo. Então, eu bato muito numa tecla, que é a questão da arquitetura inclusiva. O que é a arquitetura inclusiva? É a arquitetura que atende a todo mundo. Então, aos 40, eu vou ter uma mãe de 70 que vai frequentar a minha casa. Aos 40, eu tenho filhos pequenos, crianças que também têm as demandas de risco e vão frequentar essa casa. Um belo dia, eu torço o pé, eu engesso e eu tenho que andar de cadeira de roda e eu sou uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida por um período. Não existe como tu projetar uma casa com tudo que se sabe, com a quantidade de informação que se tem hoje, sem que ela abranja o maior número de pessoas com conforto e segurança. Portas, nenhuma porta com menos de 70 centímetros, nenhuma. E aí, claro, a gente entra num outro assunto que seriam, a gente trabalha muito com a questão da hotelaria e construtoras, e aí a gente está falando de um mercado diferenciado, porque o metro quadrado é muito alto, é muito caro. Então, a diferença de colocar uma porta de 60 centímetros faz com que o meu cliente não possa comprar aquele imóvel, ou tenha que comprar e ver se eu tenho a possibilidade de adaptá-lo. Senão, ele não pode frequentar aquele ambiente. Então, assim, essa casa feita na média idade, obviamente, ela tem que atender tudo. Ela tem que atender todos. Ela tem que ser inclusiva. Então, um pouco mais sobre essas questões de inclusão, a gente ainda vai guardar para o terceiro bloco, porque a gente tem que ir encerrando este... Já o tempo passa rápido, né? Ai, que ligeiro, né? É muito rápido. Quando o assunto é bom, a conversa é boa, o tempo passa voando, né? E aí a gente tem que ir indo devagarinho aí para o terceiro bloco, agradecendo os nossos super parceiros, né? Clube 60, Senescente, Samiras Equipamentos Médicos, Solar Anitta aí, que com certeza está todo dentro das normas. E também aí o nosso super parceiro novinho, as Funerárias Reunidas. Então não sai daí que a gente já volta. Mais longe, oferecimento Solar Anitta, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos aqui com Mais Longe. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que são essas funcionalidades dentro de casa. E aí, Fabiane, funcionalidades, o que eu tenho que ter para minha casa ser mais funcional? Né? A gente falou um pouco de rampa, de barra, das dificuldades que é pensar, adaptar uma casa, né? Como é que é esse negócio de chegar mudando tudo? Não é bem assim. Eu lembro que para minha avó adaptar uma barra no banheiro da casa dela, primeiro eu tive que colocar na minha casa e dizer, olha, vó, eu tenho uma barra no meu banheiro, não tem problema de botar no seu.
né? E aí ela diz, tá, tudo bem, vou colocar no meu também. Então, essas coisas a gente vai tendo que, né, negociar com os nossos mais velhos. Como é que funciona isso? O caminho é bem esse. A gente está lidando com uma população que não teve acesso a toda essa informação que a gente está tendo. Para a gente, nas nossas casas, nós que não só estudamos o assunto, mas a gente vivencia todo dia, é muito fácil a gente colocar uma barra no banheiro da gente, um banco de apoio, tirar os tapetes, ou não só tirar os tapetes, prendê-los também. Não precisa sair tirando o tapete. A gente tem muita alternativa. Então, esse cuidado para não chegar passando uma patrola em cima de tudo, de toda a história, esse é o mais importante. É o mais importante. Pode ter certeza. O cuidado ao dar informação, aqui é uma mesinha que está naquele lugar há 40 anos e a pessoa já caiu nela 3 vezes. É complicado, mas não é impossível. É tudo a maneira como tu usa com a informação, com cuidado, e vai cercando até a própria pessoa se dar conta que ela vai tirar porque ela quer, porque é necessário. Até tem uma pergunta aqui da Ilanês Casagrande, que diz assim, existe uma legislação ou algo sendo pensado e priorizado para prédios que não possuem elevador? Não. A gente tem uma NBR 9050 que é extremamente eficiente, ela é lei federal e por isso ela é cumprida. É claro que a gente tem que deixar bem claro, que não conseguimos adaptar todos os ambientes. E essa pergunta é fantástica. Então, por quê? Porque vamos supor aqui em Porto Alegre, que a gente tem o bairro Menino Deus. O bairro Menino Deus é rodeado de prédios pequenos de 3, 4 andares, sem elevador. E é o segundo, terceiro bairro com maior número populacional de idosos. Então, na verdade, o bairro envelheceu, só que a construção civil não acompanhou. Como fazer toda essa logística, né? Porque não... Tiago, o que a gente te depara com o problema de um sobrado, né? As pessoas, na sua maioria, sabem o custo que é um elevador, né? Mesmo que ele seja um elevador residencial, caseiro, ele é muito alto o custo. Nem sempre as casas elas têm estrutura para adaptação, né? Então, tu não consegue tirar o idoso daquela casa. O que tu faz? Tu pelo menos faz com que o andar térreo ele consiga abranger todas as atividades ou a maioria das atividades que ele vai ter naquele dia, durante o dia, para minimizar o risco de queda de escada. A escada nem sempre é uma vilã, tá? Se ela tiver um corrimão muito seguro, ela é uma atividade física excelente. Ela tá do nosso lado, né? Mas tudo depende do grau de redução de mobilidade de cada pessoa que frequenta aquela casa. Samantha, quer perguntar alguma coisa antes de eu falar? Sim, eu estava lembrando agora de um caso que tinha uma senhora que já estava morando assim há 50 anos numa casa. Então estava com um pouco de resistência assim para ir para um apartamento. E a filha dela me comentou que tinha uma parede que ela gostava muito. Então a arquiteta pegou essa parede e levou pro apartamento. Então eu achei assim muito bacana essa história, porque a gente vê isso também nos residenciais, né? Quando eu faço atendimento, tem as famílias, né? Essa transição de casa para o residencial, eu sempre falo para levar objetos pessoais. Às vezes tem uma mesinha que tem uma história, ou aquele o bidê, né? Então tem algumas coisinhas assim para levar. Mas essa era a minha colocação. Samantha, a gente faz muito isso.
que é a locação das memórias afetivas. Não troca a moldura do porta-retrato. Leva ele do jeito que ele está. Pinta a cor da parede da cor que tinha na casa antiga. Tudo isso vai te deixar com uma cara de um aconchego já reconhecido previamente, num lugar novo, que tu vai morar. Então, essas memórias afetivas são importantíssimas. Tu tem toda a razão. E a outra, eu posso emendar uma pergunta? Sim, Claro, por boa. favor! Aproveita. Bom, aproveitando, a gente está nessa época de distanciamento, de isolamento, assim, né? Então, as pessoas, elas estão mais em casa. E em conversa aí com o Thiago, falando com a Michele, a gente tem visto que as pessoas estão investindo em tudo. Em coisas para casa, né? Desde eletrodomésticos até uma mesinha, existe essa movimentação, né? Eu acho que até mesmo para ter esse conforto dentro de casa, as pessoas ficando mais em casa, né? Então, assim, eles estão vendo conforto e acho que funcionalidade também, né? Você acha que isso pode refletir em novas demandas para o mercado? Com certeza, claro. Eu nunca tive tanto trabalho de adaptação de interiores quanto desde março. É sinal que as pessoas estão olhando mais para suas casas. Mas isso é uma população diferente, né, Samantha? Os idosos, 65% dos acidentes ou idosos estão dentro de casa. E não é porque a casa é mais perigosa que o ambiente externo. O ambiente externo é infinitamente mais perigoso. Olha as nossas calçadas, né? Mas é que porque o idoso passa muito mais tempo dentro de casa. É por isso que a quantidade de acidentes de idosos acontece, na sua grande maioria, dentro de casa. E agora a população adulta e jovem adulta está dentro de casa. E começou a olhar para a sua própria residência e começou a modificar e tornar mais funcional. As pessoas têm trocado os móveis, as pessoas têm colocado barras, adaptado, feito muita obra interna. E aí a gente entra, né, Fabiane, num outro risco, que é o risco de fazer a obra do seu jeito, sem supervisão, ou contratando profissionais sem supervisão e correndo risco. E a gente tem aí um caso super famoso do Gugu, que foi fazer uma obra dentro de casa e sofreu um acidente fatal. Então, a gente também tem riscos fatais de obras feitas em casa sem supervisão, que também a gente tem que ficar super atento. Teve outro também, Michele, desculpa por interrompendo. Por conta própria, né? Do Rui da Palmarinca, que foi arrumar também, né, arrumar o telhado e também caiu do telhado. Então tem muita gente assim que a gente acaba também do nosso lado, né, tirando coisa da TV, mas muita gente que a gente começa a perguntar, a gente tem da nossa rede, né, também de acidente doméstico. Mas, Samantha, a gente está falando de locais altos, mas basta um banquinho, aquele famoso mochinho, uma pessoa de 70, 75 anos cair para já ter uma fratura muito grave. Então, independente de ser até um ar-condicionado, um telhado, às vezes querer arrumar um armário, eu vou trocar essas panelas de lugar, já pode ser um risco muito grande. Então, fica a dica aí que... É bem isso, Thiago. Por isso que a gente sempre, quando faz a adaptação interna, sempre colocar naquelas alturas padrões tudo que for usado de maneira mais diária, para evitar, mesmo o banquinho abominável, né? Mas uma escada já é um grande risco. Uma escada de 2 degraus é um grande risco. Ela não tem apoio lateral. Então, não... Outra coisa bem importante que a gente vê muito seguido é toalheiros sendo usados como barras de segurança. Isso é muito comum. Nossa! É muito comum, porque há aquele grande preconceito da questão das barras de segurança
Mesmo agora tendo barra dourada, barra branca, barra tigrada, a gente tem barra de tudo que é cor. Tem barra tigrada? Tem barra tigrada? Tem, maravilhoso. Nossa, agora sim que a minha casa vai ficar trocar tua barra lá agora. Agora sim que a minha casa fica um espetáculo. Barra com muito brilho, da cor que quiser. Não, mas é agora que lá em casa fica um espetáculo. Bom, ter que... Tem barras revestidas de couro para os lugares mais nobres, salas mais elaboradas, a gente tem barras revestidas com couro. Tem barra do Grêmio? Esperamos... Esse assunto aí... Mudamos o assunto. Estão tudo colorado. Mudamos o assunto. Bom, se tiver também lá em casa fica tricolor. Bom, com este assunto, então, a gente vai dando fim a este bloco, né? Tricolormente, vamos dando fim a este bloco e passamos aí para o próximo daqui a pouquinho. Então, não sai daí que a gente já volta. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos e aqui já com os comentários, Elisa Bortoluzzi, direto da Bahia, nos dizendo: estou na fase de convencimento dos meus pais sobre a necessidade dessas adaptações, mas é difícil, eles não percebem que entraram na turma dos 60 a mais. Olha só, é difícil mesmo quando a gente precisa conversar aí com os nossos pais. A Lúcia Rezende: essa do Grêmio vou aderir com certeza. Agora o pessoal do Grêmio vai ter que mandar fazer barra de adaptação. Eu não sei do Inter, porque também não sou colorada, né? Não vou nem me manifestar. E a Ilanês Casagrande dizendo, né? Levar os objetos pessoais acho muito importante. Que bom ver que muitos pensam assim. Então, né? Como é interessante a gente poder trocar a experiência e ver que existem profissionais que entendem a importância dessa memória afetiva. E falando nisso tudo e nessas trocas de experiência aí com o pessoal que está nos acompanhando, a gente tem que também falar retomar ainda o assunto dessas reformas feitas de modo inadequado. E a gente andou pedindo aí vídeos, né? O pessoal acho que ficou um pouco constrangido de nos mandar os vídeos das reformas aí inadequadas, mas eu acho que a gente podia tocar nesse ponto e ver onde é que estão os principais pontos de risco, né, Samanta? Eu tenho uma colocação. Fala, Samanta. Tu vai mostrar as reformas inadequadas da tua casa? Diga. Olha aqui. Não vi ainda. Aí. Meu Deus do céu, hoje é pra mim. Diga, Sassá. Olha só, é a segunda vez, assim não dá. Na terceira pede música? Olha só, falando, eu lembrei, aqui no meu prédio, foi colocado de uma forma assim, meio gambiarra mesmo, né? O corrimão. Os vizinhos vão adorar. Das escadas, assim. E assim, dois rachou. Eu falei, daí eu imaginei assim, uma senhora descendo, uma senhora não, qualquer pessoa, né? Que coloca um pouco de peso, dá um acidente homérico, né? Sim. E processo condomínio. E processo condomínio, né? E hoje a gente não pagar a conta. E hoje a gente não percebe até, Samanta, mas cerca de 80% dos prédios, 80% da ocupação de um prédio em Porto Alegre hoje é composto por pessoas com mais de 60 anos. E normalmente assim a gente acaba não tendo essa impressão. Eu acho que é bem importante a gente poder levar esse assunto, né? Fazer essas reformas de forma gambiarra ou com profissionais que fazem
por conta desses acidentes, como a gente está levando esse tipo de informação, né? Às vezes é uma economia burra, né? Então, isso não foi decidido por uma pessoa, certamente teve um grupo de pessoas aí que decidiram economizar, sei lá, R$ 500 para fazer um trabalho desse, né? Então, a gente tem que prestar atenção que é uma economia que burra. E Samantha, até uma questãozinha que tu pode abordar bem, a questão psicológica do idoso após uma queda. A gente sabe que fica um receio muito grande. Então, tu trabalhar isso depois é horrível, né? Não, com certeza. Tiago, eu não falo nem do idoso. Eu vou só te contar que eu ia falar no bloco passado. Eu tenho uma escadinha, aquelas escadinhas de 3 degraus, né? Que eu fui arrumar o guarda-roupa no ano passado, dei uma virada no pé, meu dedinho ficou e eu quebrei o dedinho. Tu já entrou na Essa estatística da queda escada, dos nunca mais idosos? consegui subir. A Samantha já entrou na estatística da queda da terceira idade. Dentro dos 65% residenciais. Ó, já tá na estatística. Viu só por que eu não faço nada dentro de casa? Ainda vou correr o risco de cair. Ó, a patroa tá me vendo lá, por isso que eu não organizo aqueles armários. Por isso que eu não organizo aqueles armários que tem que prender, aquelas maçanetas que tem que firmar. Não, olha só, é isso que eu tenho que ouvir de manhã cedo. É isso que eu tenho que ouvir. Fabiane, por favor, vamos voltar ao assunto das reformas inadequadas, né? Essa questão de barras e corrimão, tá? Ou corrimões, tanto faz, aceito os dois. Esse é um item que não se economiza, né? A gente tem normas muito rígidas, não só para o produto, quanto para a fixação do produto. Que às vezes nem é um produto aí inadequado, mas ele é instalado errado. Mas, então, Fabiane, esse cuidado de... Quem é que fiscaliza os condomínios? Não, nós não temos essa fiscalização. Ela tem sido por denúncia de moradores mesmo. Daí um condomínio não tem gente para ir. Um condomínio tem 2, 3 mil pessoas, alguns com 100 idosos, e não tem fiscalização para isso. Na verdade, o Corpo de Bombeiros se responsabiliza pela parte de corrimãos, tá? Não sabia. Tanto de instalação, de fixação, quanto o fato deles serem contínuos. E em Porto Alegre, especialmente, não pode ter mais nenhum de madeira. Porque, na verdade, envolve muita coisa. Envolve acessibilidade, envolve o piso, envolve corrimãos, envolve... Nossa, tu imagina, é muito mais cuidado do que, na verdade, uma própria ILPI, né? Mas o piso eu sou voto vencido, tá? Sim, piso adoram, né? O piso, quanto mais brilho, mais perigoso. Essa é a nossa referência. Brilhou, tu vai cair. Parece a Samantha e a Michele. Quanto mais brilho elas botam de manhã cedo para vir aqui... Brilhou, vai cair. Tiago, essa piada é machista. Eu vou começar a conversar contigo depois, tá? Voltando aqui. Ô, Tiago. Não... E olha que ele tá em minoria. Eu não coloco brilho, eu tô em casa. Tá sim, tá com essa tiara bonita aí. Tiara bonita, bem brilhosa. Os brincos, colar aí, bem bonito. Não, hoje, olha... Não, estamos hoje num clima... Não, hoje o clima tá ótimo. Eu quero... O que tu quer? Eu acabei de ler aqui, ó, da Ilainês Casagrande. Gostei da dica do cartaz, Samantha. Vou aderir, vou conversar com as minhas 5 irmãs. Adorei. Tu vê, mais longe é cultura, é aprendizado. Mais longe inspirando famílias, né? Tu viu só, coisa boa, coisa boa. O diálogo familiar. Bom, gente, Samantha, olha só. A gente tem nesse momento, Fabiane, também algumas dicas que a gente acaba passando assim, dica cultural, ou dica de leitura, ou dica de filme. E a Samantha é quem se responsabiliza por isso, né? Ela é a nossa cultura aqui neste momento. O que a gente tem de dica cultural para hoje, Samantha?
Na realidade, com certeza a Fabiana deve conhecer, que é a Marie Kondo. Conhece? Aquela que escreveu, que fala sobre organização pessoal, né? Então, ela tem do livro sobre essa organização, foi feita uma série no Netflix agora. Então, é bem bacana, porque ela fala dos 4 passos, né, dessa organização. Ela fala de se livrar dos excessos, né? Então, isso tudo, quando a gente organiza, é uma organização, é um reflexo de uma organização psíquica também, né? Ter as coisas em ordem. Então, é dentro e fora. Coisa boa. Então, o nome da série do Netflix é Ordem na Casa com Marie Kondo. Olha, Samantha, outra coisa que a gente fala muito quando chega na casa do idoso é abrir a casa. Abra a sua casa, abra as janelas, abra os vidros, ainda mais nesse período que a gente está falando de pandemia, que os idosos estão dentro de casa e estão se comportando, né? Mas a casa tem que estar aberta, tem que estar ventilada. Casa ventilada não fica úmida, o piso não fica escorregadio. Tá? Então, isso é uma dica bem importante. Abra a casa, deixa ventilar. Isso é importante, né? Eu acho que é uma dica que vale para todo mundo, né? Independente da gente estar aqui no sul entrando num clima um pouco mais frio, a ventilação ela é importante em todos os ambientes. E, Michele, eu queria deixar uma dica antes de terminar o programa. A gente falou muito em planejamento e organização dos ambientes, né? E quando a gente vai ter filhos, a gente tem ali 9 meses para organizar toda a casa para receber os filhos. Se a esposa está grávida ou se a gente vai adotar, então tem toda aquela preparação. Só que a única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer. Então muitas vezes a gente não tem a certeza que vai ter filhos, mas se Deus quiser a gente tem a certeza que vai envelhecer. Então na verdade, independente da idade, 40, 50 anos, já comece a planejar. Porque às vezes eu estou com 40 anos e eu vou pensar, poxa, nos meus pais com 70. Não. Eu já posso pensar na minha moradia, eu já posso pensar como que vai ser esse ambiente meu, da minha família, dos meus filhos. Então, isso é importante a gente já começar a criar essa cultura, né? Tiago, não tem diferença em termos de valores tu construir certo ou construir errado. Isso é importantíssimo. Essa é uma dica importante. Não tem diferença de valor entre construir certo e errado. Sim, construir errado, às vezes tu vai ainda ter o retrabalho. Então, aí vai custar o dobro. Então, né, planeje certo, construa certo. Acho que isso é o mais adequado. Né? Isso que a gente nem falou na questão do ecologicamente correto, na questão do... Acumuladores, que também quando vê... Nossa, a gente nem tocou na questão dos acumuladores. Tem muito idoso acumulador, é uma loucura, gente. Já vamos ligar para o Márcio aqui, já vamos pedir mais 1 hora de programa hoje, então. E já vamos ficar aqui, vamos falar de... Porque a questão dos acumuladores tem um fator emocional e psíquico, que daí a Samantha fica mais 2 horas de programa falando do quão difícil é se desapegar, né, do que vai acumulando a vida inteira. Porque tem uma questão emocional. A minha cristaleira que eu ganhei no casamento... Antes fosse a cristaleira. Tem muita coisa assim, né? Bom, mas aí a gente tem que, de fato, isso é um outro programa e aí a gente não tem tempo. E, bom, né? Puxa. Paciência, a gente já tem assunto para o próximo. E aí, gente, eu queria muito agradecer a participação de vocês, a participação de quem nos acompanhou aqui, da Fabiane, muito, muito, muito obrigada. Samantha, obrigada por estar aí em segurança. Tiago, obrigada pela parceria de sempre aqui. E semana que vem tem mais longe. Até lá. Tchau. Mais longe, oferecimento
Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.